E Dilma, quando vai ser processado? Eu fico pensando, Lula é presidiário, Palocci na cadeia, né? Muitos envolvidos de outros partidos com o Petrolão presos, empreiteiros, ex-diretores da Petrobras. O tempo passa e a pergunta é, e Dilma Rousseff, quando é que ela vai ser processada? Ao menos processada. E espero que um dia, caso for para o Petrolão, que seja condenada e vá para a cadeia. Por quê? Vamos só recordar, ela foi ministro das Minas e Energia, 2003, 2005. Portanto, com uma ligação direta com a própria questão, acompanhava as questões da Petrobras. Depois foi chefe da Casa Civil, na queda de José Dirceu, até o final do segundo governo. Começou no primeiro governo Lula, até o final do segundo governo Lula tal. Foi do Conselho de Administração da Petrobras. Se envolvia em todos os assuntos da Petrobras. Posteriormente, com o presidente da República, a partir de 2011, 1º de janeiro, também continuou fazendo e foi indo. E depois reeleita presidente em outubro de 2014, iniciando um novo mandato em 2015, que foi interrompido, como é sabido, pelo impeachment. Mas fica a pergunta, e Dilma? Quando é que vai ser processada? Com a senhora Dilma Rousseff ocorrem umas coisas estranhíssimas. O artigo 52 da nossa Constituição diz que compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, né? E aí, no parágrafo único, reza a nossa Constituição que nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, como ocorreu com Ricardo Lewandowski, que era no momento presidente do STF, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal à perda do cargo, com a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. No caso dela, ocorreu um fato incrível, que eu sempre lembro, que já caiu no esquecimento para mostrar quão absurdo é o Brasil. E quão absurdo foi o Senado ter feito aquilo sob a presidência do senhor Lewandowski e tal. Porque ela perdia o cargo, e além da perda do cargo, que é o impeachment, né? Ela seria inabilitada para o exercício de funções públicas por 8 anos, tal qual está aqui na Constituição, porque a Constituição coloca uma vírgula, não coloca e. Porque aí você poderia ser uma coisa ou outra ou as duas. É muito claro, não há qualquer dúvida na Constituição em relação a essa questão. Porém, o Ricardo Lewandowski teve uma interpretação absurda. E como ele comandava o julgamento, não o processo, mas só no momento do julgamento, né, tal qual dispõe a Constituição, ele colocou essa questão para os senadores. E os senadores temem, evidentemente, se confrontar com o Lewandowski. E temem por quê? Porque sabem que um dia precisarão de algum favor do ministro nas ações que correm contra os senadores. E acabou ocorrendo uma situação absurda. Ela foi impedida de permanecer no cargo, perdeu o cargo, mas não foi inabilitada por 8 anos por exercício de função pública. Inclusive, que a senhora Cátia Abreu, ex-ministra de Dilma e senadora, disse o que seria da vida dela com uma simples aposentadoria de R$5.000. Vocês devem se recordar daquele fato tal. A questão que se coloca, portanto, para ela continua circulando, ela tem 8 assessores pagos por nós, 8 assessores, né? Viaja para toda hora, vai para o exterior, etc. tal. Grande parte dessas viagens é com dinheiro do contribuinte e ela que é co-partícipe, co-chefe, junto com o presidiário de Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva, ela continua livre e solta. Inclusive, vale destacar, ela pode ser candidata a presidente da República. O PT não a lança por quê, inclusive? Né? Porque ela vai ser candidata ou a senadora em Minas Gerais, ou estão falando hoje em deputado federal para puxar voto, e tem gente falando que ela poderia ser candidata ao governo de Minas, no lugar do Pimentel, seu subordinado, inclusive quando ela foi presidente. Mas o que interessa, né? E aí fica ela pode até, se o PT quiser, ela ser candidata a presidente da República, e o PT não fala o nome dela, fala até do Jaiminho Haddad, que é alguém inexpressivo, Jacques Wagner não fala da Dilma, claro, porque seria um desastre. A questão que se coloca, eu insisto, e as investigações sobre Dilma? Alguma foi recebida em algum momento? Por que não tem processos contra Dilma? Qual a razão? Por que Dilma até hoje está incólume? Um abraço e um beijo para vocês.